Bom dia, igreja, bom dia, EBD, que a graça de Deus esteja com todos. Chegamos mais um domingo abençoado pelo nosso Deus, domingo que Deus nos deu, né? Temos que agradecer ao Senhor pela semana que passou, semana de bênçãos, semana de livramentos, né? Vamos agradecer a Deus por tudo, né? Agradecer a Deus a todo tempo, a todo minuto, né? Deus é importante, devemos só adorá-lo, né? Adorar e glorificar o nome do nosso Deus, somente a Ele. Todo louvor, né? Toda glória e louvor a Deus, né? Então vamos fazer a nossa oração para que o Senhor Deus escute os nossos pedidos, ouça o nosso clamor. Vamos lá. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que estás no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai, nesse momento, Pai, queremos agradecer por tudo que tem feito nas nossas vidas, Pai amado. Obrigada, Senhor, por estar presente nas nossas casas, Senhor. Obrigada, Senhor, por estar sustentando nossas famílias, Pai amado. Obrigada, meu Pai, por estar restaurando saúde, Senhor, e dando cura, Pai amado. Tu está presente, Senhor, todo tempo, Pai. Nós sentimos, Senhor, a sua presença, Senhor, e agradecemos, Senhor, porque o Senhor está agindo, Pai. O Senhor está agindo todo o tempo, Pai. Muito obrigada, Pai amado. Pai amado, obrigado pela noite de sono, Senhor, e pelo levantar, pelo respirar, Pai, como é importante, Senhor, respirar nesse momento, Pai. Pai, muito obrigada, Senhor. Pai amado, mas sabemos que tem irmãos, Senhor, precisando, Senhor, do respirar, Pai amado. Pai amado, vai de encontro a cada irmão, Pai amado, vai de encontro a cada um, Pai, que está em casa, está nos hospitais, Pai. Pai amado, cuida, Senhor, leva a cura, Senhor, só Tu podes, Pai amado, só Tu podes fazer o impossível, Senhor, o milagre, Pai amado. Muito obrigada, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigada, Pai. Pai amado, esteja visitando os nossos ministérios, Pai. Visita, Senhor, o nosso pastor, Senhor, da saúde, Senhor. Coloca, Senhor, da sabedoria, Pai amado, Pai, Ele cuidar da sua igreja, Pai, cuida, Senhor, de toda a família do nosso pastor, Pai, cuida, Senhor, da nossa família da igreja, Pai, coloca, Senhor, alegria, Senhor, em todos nós, Pai, e que aqueles, Pai, que estão afastados de Ti, Pai, que retornem para a igreja, Senhor Jesus, tragam ele para a igreja, Pai, que eles possam ficar felizes, Pai, estar na presença dos irmãos, Pai. Pai amado, cuida de todos, cuida dos nossos jovens, nossos adolescentes, das nossas crianças, Pai, protege, Pai, da saúde, Pai. Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo. Agradeço, Senhor, agradeço em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre. Amém. Então, irmãos, chegamos mais uma EBD, né? Estamos no mês da EBD. Então fiquem com a nossa diretora, com nossos professores, para mais uma lição, né, sobre os mandamentos que Deus colocou para a gente cumprir, não é verdade? Então fiquem todos na paz do Senhor, mais tarde na nossa igreja, para louvar e glorificar o nome do Senhor, para adorar o Senhor cada vez mais, né? Então tenham um ótimo domingo, Deus abençoe a todos. Bom dia, CIB da Posse. Eu estou aqui nesse domingo para darmos início à nossa Escola Bíblica Dominical, a pedido da irmã Marliette. E a nossa lição de hoje é a lição de número 3, que tem como título A Imagem do Deus Invisível. E o nosso versículo, nosso texto base, encontra-se em Êxodo 20, versículo 4, que diz assim: Não farás para ti imagem de escultura. Essa lição vai falar sobre a adoração de imagens de outros deuses que não é o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, que, como diz aqui no tema da lição, né, a imagem do Deus invisível. Nós, seres humanos, né, desde os primórdios, desde a criação, os seres humanos precisam ver, tocar em algo para acreditar que aquilo ali existe. E o povo de Israel, né, na antiguidade, fazia isso com frequência porque eles precisavam tocar, eles precisavam ver para poder acreditar.
né? E nós servimos a um Deus que é invisível, um Deus que nós não tocamos, não vemos, mas nós sentimos, né? E nós somos bem-aventurados, somos uma geração bem-aventurada porque nós não vemos, mas cremos, né? E isso é fé. Quando nós servimos a esse Deus, um Deus que nós não precisamos vê-lo para adorá-lo, não precisamos tocá-lo para senti-lo, né? É a nossa base, é a base da nossa fé. O nosso Deus é um Deus invisível, mas é o Deus todo-poderoso, o Deus a quem nós cremos, um Deus a quem nós servimos, e nós sabemos que Ele existe, Ele está conosco, Ele é todo-poderoso, porque nós o sentimos, nós temos as nossas experiências com Ele, então podemos dizer que o Deus a quem nós servimos é um Deus invisível, mas é um Deus todo-poderoso, o Deus criador de todas as coisas. E essa lição vai abordar sobre isso, né? Porque o homem tende a querer fazer imagens para adorar, a querer contrariar esse mandamento que é o segundo mandamento, que diz: não farás outros deuses, né? Não farás para ti imagem de escultura, né? Que a Bíblia fala que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam. Tornam-se semelhantes a eles os tais que o adoram. Então, nós precisamos adorar somente ao nosso Deus, que é um Deus invisível, mas é um Deus todo-poderoso, um Deus vivo, a quem nós sabemos que é poderoso e nós sabemos a quem servimos, né? Então, que nós possamos aproveitar bastante essa lição, né? Que nós possamos colocar na nossa mente isso, que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, um Deus que é acima de todas as coisas, como nós aprendemos na primeira, né? Que é um Deus acima de todas as coisas, e nessa que vamos ver que não devemos fazer para nós imagens de escultura, mas devemos adorar somente ao Deus vivo, um Deus que servimos, que é espírito e necessita que aqueles que o adorem também o adorem em espírito e em verdade. Amém? Tenhamos uma boa lição, vamos ficar agora com as nossas professoras e que todos tenhamos um bom domingo na presença do nosso Deus. Fiquem com Deus. Amém. Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Deus. Vamos para a lição da EBD, cujo título é A Imagem do Deus Invisível. Nós vimos aqui na introdução, né, em Êxodo 24, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura. Então, a introdução, ela conta uma história interessante de um pai que conversa com o filho, né? O filho tem um aviãozinho pequenininho. Então, o pai diz para o filho: meu filho, o papai vai viajar de avião. Então ele diz para o pai: papai, o senhor vai caber dentro desse avião? Né? Então a criança, ela é inocente, ela não tem a certeza da dimensão das coisas. Ela acha que tudo é pequeno. Né? Então o pai, né, leva o filho ao aeroporto para ver o avião. Né? E mesmo assim ele pergunta ao pai: papai, o senhor vai encolher para entrar dentro desse avião? Então, é assim que acontece com as crianças, e é assim, queridos, que acontece, né, com o homem. Ele não tem a dimensão de saber quão grande é o nosso Deus, né? Por isso, eles fazem aquelas imagens. Por quê? Eles esculpem ídolos em diversos tamanhos, né? De ouro, de prata, de madeira, né? Para poder adorar. Mas aquilo significa para eles, né, Deus, sendo que é uma ilusão do homem ao esculpir esses ídolos, porque não representa Deus. Na realidade, eles estão reduzindo o tamanho de Deus, que é imenso, né? E comparando aquela imagem à dimensão humana, que é tão pequena. Né? O menino, esse da história, ele percebeu que seu aviãozinho em nada representava o tamanho que era o avião. Então, é isso que as pessoas estão
fazendo? Eles estão se iludindo, né? Pensando e diminuindo a Deus. Esse mandamento, ele nos adverte que, ao esculpir imagem, estamos reduzindo o grande esplendor de Deus. As imagens, queridos, ela é morta, são mortas. E o nosso Deus está vivo. Esse pecado, né, pode oferecer um grande distanciamento de Deus e nós, né? Porque Deus é grande, é vivo, né? E Ele não pode se comparar a uma imagem devido à sua grandeza. No tópico 1, nós vemos aqui: por que o homem tende a fazer esculturas e contrariar o segundo mandamento? A adoração às imagens, queridos, é muito antiga, mais que a adoração ao próprio Deus. Em Romanos 1, 21 e 23, o apóstolo Paulo, ele fala que os homens estão trocando a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens mortas. Isaías também fala que o segundo mandamento adverte que Deus ele é irrepresentável. Não dá para representar Deus, né? Nem por símbolos, nada pode representar o nosso Deus, que é vivo. Então, queridos, o povo do Egito, né, aquele povo lá teimoso do Egito, fez um bezerro de ouro. Esqueceu totalmente os benefícios que Deus tinha feito. Deus mandou maná, Deus deu tudo para aquele povo, mas mesmo assim eles tinham que adorar alguma coisa. É o que acontece, né, nos nossos tempos. As pessoas só conseguem pedir alguma coisa se vê algum ídolo, né? E isso é pecado, queridos. Houve um tempo também, que está escrito aqui na lição, para os irmãos terem uma ideia, no século VIII, houve um tempo em que surgiu um movimento, onde as imagens seriam apagadas de todas as igrejas católicas. Principalmente no Oriente. No Oriente, quer dizer, no Irã, Israel, né? Arábia Saudita. Isso quer dizer o Oriente. Mas depois, né? Como sempre, né? Eles voltaram atrás em um concílio. Ou seja, um culto ecumênico, desculpe, queridos, ecumênico, onde várias religiões se reúnem. Eles voltaram atrás nesse século. E aí começou a veneração. E essa veneração, ela só aumentou até hoje, né? Ela só aumentou. Como hoje em dia, né? Os símbolos. As pessoas representam Deus através de símbolos. E símbolos até estranhos, né? Então, para os irmãos terem uma ideia, né? Existem símbolos dos mais horríveis que você possa imaginar. E aqui está dizendo que até a cabeça de João Batista e o corpo do Estevão, eles adoram. Eles acham que né? Então são coisas que nem dá para acreditar, mas o homem faz. Faz para adorar a Deus através desses símbolos. E eu gostaria de falar agora dos símbolos da fé. Nós temos os símbolos da fé, que são a cruz, né? A Bíblia e os elementos da ceia. Esses elementos despertam a nossa fé. Nós sabemos que não são símbolos que levam a Deus. Nós, batistas, sabemos que esses símbolos não conferem graça e não são adorados, né? Eles despertam a nossa fé, mas não é um símbolo. Mas existem denominações que adoram esses símbolos. A cruz, a Bíblia e a ceia. O homem, né, durante toda a vida e esses séculos, acreditou que as imagens
nos levavam a Deus. E até hoje, né, queridos? Eles pensam que as imagens levam a Deus. E tem que ter alguma coisa. O homem, ele é tão carente que ele precisa de alguma coisa para adorar. Mas não é necessário. Mas numa imagem, né, queridos, entre nós, que possa representar a Deus como intercessão, porque o intercessor é Jesus Cristo. Ninguém vai a Deus sem Jesus. Só existe um mediador, que é Ele, né? Pois Ele é a própria imagem do Deus vivo. Invisível, mas real. Amém, queridos? Então vamos adorar o nosso Deus. O nosso Deus é invisível, mas Ele ouve os nossos clamores. Ele é real. Ele é real. E vamos orar por aquelas pessoas que adoram, né, a imagem, pensando que representa o Senhor nosso Deus. Amém? Um dia abençoado para todos, em nome de Jesus. Bom dia, CIB da Posse. Estamos aqui mais uma vez na nossa IBD, participando, né? Aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor. E esse trimestre, né, a nossa revista, ela fala dos mandamentos, os 10 mandamentos, nos dias atuais. E hoje o nosso tema é a imagem do Deus invisível. E eu vou falar um pouquinho da continuidade no tópico 2, que tem como subtítulo Consequências da desobediência ao segundo mandamento. Para os que insistem na idolatria, o segundo mandamento tem uma dura sentença, a aflição até a 4ª geração. Êxodo capítulo 20, versículo 5. E nos assusta quando Deus afirma ser zeloso. O texto de Êxodo fala que Deus é zeloso. O Senhor Deus, Ele é um Deus zeloso. E Ele tem ciúme, né? O sentido de ciúme da sua noiva amada, da sua igreja. E o sentido mais próximo do entendimento da palavra zeloso é ter ciúme da noiva amada. E o castigo pelo descumprimento do segundo mandamento é o sofrimento da 3ª até a 4ª geração por causa dos pecados dos pais no passado. Uma leitura superficial desse texto pode parecer que Deus é vingativo e sua sentença aos que o traem. E o sofrimento aos pais é que este alcança os seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Entretanto, o que está escrito no segundo mandamento é que as gerações irão sofrer e a iniquidade dos pais. Ou seja, a adoração à imagem promove um canal de tristeza, um canal que deságua na depravação humana. Quando o homem troca a glória de Deus por imagens de aves e répteis ou coisas semelhantes, na verdade está cometendo iniquidade, onde tal erro abre as portas da violência, da desigualdade, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Romanos capítulo 1, versículo 23 ao 29. Nós vamos aqui no texto que eles trocam, né, a verdade sobre Deus, trocam a adoração a Deus para adorar outros deuses, fazerem coisas que desagradam o coração de Deus, né? E Deus, Ele não é vingativo, mas sabemos que quando adoramos ao nosso Deus Criador, nós temos recompensa. Deus nos dá a graça e a misericórdia. Vamos continuar aqui lendo, que diz assim: nosso relacionamento com Deus sempre parte do princípio da causa e efeito. Por isso, entretanto, servimos ao Deus que é perfeito em amor. Sabemos que Ele é justo, mas também é amor. Jesus nos apresentou o desdobramento desse amor e misericórdia e graça. A misericórdia de Deus retira de nós o efeito da causa. A graça nos presenteia com favores de Deus, ainda que não sejamos merecedores.
A misericórdia retira o castigo que merecemos. Ao cumprir o segundo mandamento, Deus nos concede misericórdia até 1000 gerações, né? Deus, ele nos dá, veja que Deus tem um prazer em conceder misericórdia. Eu fiz umas anotações aqui. Deus nos dá misericórdia. Misericórdia é um sentido de bondade. E a graça é o que recebemos sem merecer, né? A ampliação desse entendimento em que Deus tem prazer em nos conceder misericórdia e não justiça pelos delitos dos nossos antepassados fica claro em Ezequiel, capítulo 18, versículo 14. Deixa eu ver se eu separei. Nós vamos conferir lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 14 ao 20, que diz assim, vou ler aqui na tela do computador. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo, um filho que vê todos os pecados que seu pai comete e, embora os veja, não os comete. Ele come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Não contamina a mulher do próximo. Ele não oprime a ninguém, nem exige garantia para o empréstimo. Não comete roubos, mas dá comida aos famintos e fornece roupas aos despidos. Deixa eu passar mais um pouquinho. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visando lucro, nem cobra juros. Guarda as minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Mas seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de guardar todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. E aqui o texto, nós sabemos que quando Cristo veio ao mundo, né, se tornou como nós, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele pagou um preço alto por nossas vidas, né? Jesus, ele cancelou a nossa dívida na cruz, né, e fomos perdoados. Então, a partir desse momento, Deus nos perdoou. Então, o que o meu pai errou no passado, eu hoje, cumprindo as leis, os mandamentos de Deus, não serei culpado pelos erros dos meus antepassados, né? Deus, ele me perdoou, né? Ele teve misericórdia de nós, né? E nos dá a graça. Vou continuar aqui um pouquinho na lição para pensar em agir. Você consegue perceber que na atual sociedade existe adoração à imagem? Será que na igreja evangélica desses nossos dias existe imagem e idolatria que materializam a fé e estão sendo utilizadas como mediadoras ao Deus invisível? Se o segundo mandamento nos adverte a não adorar a Deus através de imagens e tão pouco por elas produzir um acesso a Deus, qual seria a forma correta de adorar o Senhor? A Bíblia diz que somos imagem e semelhança de Deus. Nem por isso podemos cometer a idolatria. Deus nos dotou de capacidade criativa e de liderança, pois somos capazes de raciocinar, analisar, planejar e visualizar o futuro. Nós criamos literatura, arte, música e etc. Nós somos, de certa forma, muito limitadamente semelhantes a Deus, mas em outras áreas, nós como humanizados estamos longe de ser Ele, né? Nosso caráter tende à fraqueza. Nós amamos como Deus ama. Entendemos muito pouco do plano espiritual.
Contudo, nenhum outro ser neste mundo se assemelha a Deus como nós, né? Qual então seria nosso exemplo perfeito da imagem de Deus? A resposta é Jesus. Jesus é o nosso mediador. Quem me vê a mim, vê o Pai. E diz que devemos buscar essa mesma semelhança. Se Cristo é a imagem de Deus vivo, nós, iguais a Cristo, refletiremos a imagem de Deus vivo. Como isso se dará? A resposta está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 53. Vamos conferir? 1 Coríntios. Eu botei tudo numa folha porque a Bíblia tem uma letra muito pequena, né? E a vista já não está muito boa. Vamos conferir? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista de imortalidade. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto, que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, meus irmãos, um dia nós nos haveremos de ver a Cristo como Ele é, mas não nesse corpo corruptível, né? Nós, quando morrermos, né, nós vamos passar a ter um corpo incorruptível, e assim nós veremos a Deus como Ele é, né? Estaremos com Ele, né, na eternidade, e seremos felizes porque Deus nos ama e um dia vem nos buscar, né? Que precisamos procurar ser igual a Cristo, né? Que o Senhor continue nos abençoando, né? Para que possamos fazer tudo o que Jesus fez aqui no mundo, né? Ser igual a Jesus, tudo que Ele fez, né? Que nós possamos continuar fazendo bem, né? Pregar a palavra do Senhor, né? Que nossos filhos, nossos netos, meus filhos já estão no caminho do Senhor, glória a Deus, né? Que os meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, né? Possam seguir, né, o mandamento de Deus, né? E que Deus possa estar nos abençoando, que você, meu querido, possa fazer o possível para imitar Jesus, né? Que Deus possa continuar te abençoando, que você possa cada vez mais aprender da palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, né? Que quando lemos a palavra do Senhor, quando estudamos, né, a palavra de Deus, nossos olhos são abertos, né, e nós somos abençoados. Nós estamos nos preparando, né, para quando Jesus voltar e buscar, né, o teu povo, tá bom? Espero que os irmãos tenham aprendido um pouco mais com a nossa lição de hoje. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.